Primeira cena é Femme Fatale e Quark. Um amante que sai das sombras. Pelo amor de Deus, a muito mulher bom. já era isolada. Aí atriz cabe mata pau mais porque ainda tem dois momentos a relação que ela tinha com o Ducati. Sim, e tem dois momentos em que a atriz é muito boa. Ela muda a expressão em dois momentos-chave ali, né? Isso. Quando ela coloca a proposta para o Quark, e ela está de um jeitinho assim, meio animado, e aí quando ela vai chegar no momento do hora veja, que ela vai perguntar se ele consegue burlar o sistema de segurança, ela muda a expressão, porque, pô, agora é a hora, né, que eu vou saber se vai rolar ou não vai rolar. E depois, quando ela está sorrindo e surge o amante ali ela também fica com uma sisuda, assim, uma feição, né? Muito legal. E aí, Marcelo, é ou não é? Totalmente, né? Agora eu não consigo mais ver como não no ar. E agora que você colocou em preto e branco para a gente, ficou espetacular. Nossa. Me perdoem aí os realizadores de Deep Space Nine por eu estar cometendo essa alteração na obra, mas eu acho que no intuito de louvar a obra. E você evidenciou o que eles tiveram como intenção, né? Ficou muito legal. Vamos ver mais uma cena? Vamos lá. O Odo sarcástico, tá pistola da vida com os registros da frota. Por favor, comentem. Enfurecido. Olha como funcionou a câmera. A grua ela foi descendo assim, ele esperou aquele momento ali para entrar, uma coisa acompanhando bem o diário mesmo do que se que hoje em dia que na época que foi feito, eu acredito que não tinha ainda a tecnologia que tem agora, daquela câmera manual que tem o amortecedor, né? Que pode andar para todos os lados sem ficar tremida. Eu acho que era grua mesmo, né? É grua. Eu acredito que tenha, porque foi de um patamar, de um piso, né? Do piso superior ali, onde ficava a área de passeio do Promenade, e descendo, eu digo, isso, o cara tá em cima na grua, com aquele equipamento, olhando ali, descendo, acompanhando ele, depois entra, assim, eu imaginando os trilhinhos, né? Vem no trilhinho ali e acompanha ele na boa entrando. E é incrível, ele fez a rotininha de qualquer escritório de detetive quando está encerrando o dia, tá apagando as luzes ali. Isso. Espetacular. É verdade. E Furioso deu uma lapada na questão dos arquivos, assim, como é que eles ousam dizer que eu não sei rememorar ou lembrar o que acontece cada dia, eu vou ter que registrar isso ainda. É o Odo, né? O Odo é o Odo. Muito bem, legal. Vamos ver mais uma, então. Genial, o Cisco safadão, o rosto né? do Cisco já muda na hora quando ele diz assim, deu certo, é isso aí, O Cisco nem queria que o filho andasse com o Nog, né? Aí aplica essa. O Kate de Cândido ele fala isso, ele fala que essa cena ela tem duas coisas legais. A primeira que a gente vê que o Cisco se despiu dos preconceitos com o Ferenx, né? E para ele o filho dele pode conversar normalmente, né? Não tem mais preconceito. E ele fala sobre essa questão do tira bom e o tira mal, interpretado ali entre o Odo e o Cisco, que é bem legal de assistir. E é mesmo. E é bem bacana. Muito bem. E então, naquela parte em que o Quark leva o disparo, e ele fica apavorado mesmo. O bichinho se desespera, mataram meu irmão. O que está acontecendo? Mas você vai herdar agora ali, o bar é teu. Ele, não, mas o que interesse eu tinha? Eu vou, avô. Então ele é bem assim, ingênuo. Ele não tem maldade nenhuma até o momento ali, ele está muito clássico. Uma pena que você não mostrou aquela cena dele abrindo assim, dele conseguindo abrir ali a porta, né, da loja, e como é que ele conseguia fazer isso, que já fazia quando o Quark saía. O On é uma figura, assim, é um anjo, né? Eu amo eles, assim. Ele tá se adequando são os dois Ferengues que eu curto pra caramba. A gente assim. gosta de ver. Isso. E aquela imagem no final que o Odo fica só com a cabeça, assim, aparecendo, isso. né? Aquilo ali me dá, pelo menos, uma impressão de que ele está esticando o seu pescoço. E isso eu já vi nos quadrinhos, né? Eu já vi ele fazendo os quadrinhos. E então, eu acredito que ele estica mesmo, assim. Ele poderia fazer isso, né? Fica mais amedrontador. Imagina. Fica tipo o The Thing, né? O Enigma do Outro Mundo. Fica aquele pescoção, assim. Verdade. Isso aí, caramba.
Gente, vamos ver então como que o Odo é recrutado por Gul Dukat para se tornar um detetive. E aí, gente, eu cortei essa cena em 2, tá? Porque ela ficou muito comprida, então primeiro a gente vê essa parte e depois vê o restante. Uma coisa que eu destaco aqui de início, né? O Odo não tem medo do Dukat. Isso é muito legal. Nem um pouco. Impressionante. Aliás, o Odo não tem medo de ninguém, né? Sim. Destemido. Ele é destemido, ele é. Eu gostaria que esse Dukat tivesse sido mantido até o final, esse inimigo poderoso e inteligente, né? E que a gente não sabe o que ele pode fazer, né? Eles acabam optando, depois quando entra o domínio na história, em fazer um Dukat que, como a gente já falou em outras lives, aí ele fica caricato, né? Ele vira um vilão caricato, e eu acho que desperdício, porque olhando esse episódio, a gente vê como teria sido bom se ele continuasse assim, inimigo durão, né? Esse personagem durão, pesado, né? Que ri da cara de alguém que tá provocando ele. Então, a pena que eles mudaram a abordagem. É que depois eles transformam ele num personagem insano, né? Mas que, na minha visão, tem... ok, pode-se discutir se é legal ou não, mas é justificado, pelo menos. Ele fica insano porque ele perde a filha, né? Então, é um motivo crível, né, de uma pessoa perder a sanidade. Mas o que era mais legal, isso aí, o que o Silvio está falando é bacana, o que era mais legal do Dukat é que ele é um personagem que ele é o vilão, ele é um genocida, mas ele não é insano. Por exemplo, aqui ele já está por uma questão, né, ali de política da estação, ele não quer um banho de sangue. Se ele fosse um facínora, alguém que deseja o sangue, ele tinha mandado executar os 10 bajorianos, deu, assunto encerrado. Não, ele faz toda uma... Ou seja, não é uma figura sedenta por sangue, né? Ele é apenas... Ele poderia ter se livrado do problema eliminando todos aqueles que eram os colaboracionistas. E, no entanto, ele não fez isso. Ou simplesmente ele podia pegar 3 caras, 3 bajorianos, só foram esses 3 que mataram. Deu? E foi, exato. Como vai acontecer lá num outro episódio, a gente vai ver depois uma história semelhante a essa, né? Isso se fazia, isso se faz sempre, né? Se pega inocente para acabar com... Não, acabou a investigação, esse cara aqui executa e está pronto. E ele não faz isso. Quer dizer, então a gente vê que é um vilão que ele tem um... O Odo, ele é aquela figura, como foi dita várias vezes, e que ele é o neutro. As pessoas confiavam nele. Talvez a resiliência do Odo em manter essa postura e segurar tanta coisa e não ter receio de dizer e fazer esse enfrentamento, seja pelos anos que ele viveu no laboratório, sendo utilizado como... Ele foi fazer até treinado como bichinho de circo, né? Para fazer o pescoço, aquele cardassiano. Então, eu acredito que essa resiliência dele seja em função disso. Ele é um sobrevivente e ele manteve uma ética e uma neutralidade impressionante. Como eu disse, é uma questão de vida. Ele precisa estudar os humanoides e todas as raças, porque ele tem que se aproximar, né? Ele é um metamorfo, ele precisa reconhecer os rostos, as expressões e como se comporta o corpo. Mas ele é extremamente resiliente, e talvez essa resiliência que o tenha feito sobreviver é que consiga fazer com que ele seja respeitado. E o Odo, ele é um detetive perfeito, porque eu acho que uma qualidade, talvez a mais importante para um detetive é ser observador. E o Odo, como ele mesmo fala no episódio, a Dari estava mencionando, ele tem que ser, por a natureza dele, ele precisa ser um observador, um bom observador, né, para poder se transformar em outras coisas. Então realmente ele nasceu para isso. Nasceu. A cena que ele fala com a Kira pela primeira vez, ele fala, seus olhos, a pupila tá dilatada e tal, só olhando, observando ela. E mesmo assim ela consegue enganar ele, né? Você vê como é que ela é danada. Correta. Vamos ver o restante dessa cena que ele tá com o Dukat. Nasce um detetive. Já vi que Profival chegou ali conosco. Oi, Profival, conseguiu chegar para nos ver ao vivo. Profival faria uma leitura espetacular dessas cenas todas e dessas ações e reações deles. Talvez ele tenha se sentido útil, não é? Quem sabe Odo pensou dessa maneira? Talvez ele não tivesse uma carência também, por se sentir tão isolado, o fato de pertencer a um lugar,
Não ter poder, mas de pertencer, se sentiu de uma certa maneira integrado, se sentiu útil, participando de alguma coisa e não tão mais isolado. Isso é muito bacana. Tem Eu acho esse que outro sim, olhar. ele estava procurando outra vida, né? Sair de atração circense para ter uma vida própria, né? E aí eu acho que quando surge essa oportunidade, né? Fechou bem. Oportunidade mais instinto dele, né? igual a lucro, já diz uma das regras de aquisição. Ele achou o lugar dele, né? Ele achou o lugar dele não só dentro da estação, como uma posição, uma profissão que ele vai desenvolver ali, como também a vocação dele, né? Que é o que ele estava procurando desde que ele surgiu, né? Onde ele vai poder desenvolver a moral, entender a moral dentro daquele espaço, né? E colocar em prática as observações que ele faz. Então ele encontra o lugar dele, né? O que é muito complexo, né? Porque quem dá a possibilidade para que ele possa encontrar o seu lugar no mundo é um vilão. Exatamente, tu vê só. Né? Esse olhar analítico do Odo, um olhar de neutralidade racional, extremamente racional, né? Me lembra muito o Data também e o Spock, são três personagens que são essenciais para o bom funcionamento desse espaço, porque eles analisam os fatos, eles são racionais, eles não se deixam interferir por outras circunstâncias afetivas, emocionais, de interesse, embora o Odo tenha, sim, nesse episódio, a gente sabe o que aconteceu e que ele deixou lá no passado, há 5 anos, ele já deixou Kira sair e agora ele permanece protegendo. Eu achei isso muito curioso, assim como o Data tinha ações desse tipo e como o Spock também tinha ações desse tipo. Deixar o lado de amizade próximo, assim, sobrepujar o dever. E são os personagens que não são humanos e estão no olho do furacão das coisas humanas, né? Aqui em Deep Space Nine menos humano porque são outras espécies, mas são esses dilemas, né? O Spock por ser vulcano e a lógica, o Data por ser um androide, não ter sentimentos, e o Odo por não ser sólido. E para mim isso diz muito sobre esse personagem, o Odo, porque ele é um colaboracionista, né? Eu adoro o personagem, amo o personagem, não estou falando mal dele, mas a gente tem que entender essa complexidade dele, porque ele trabalhou para os Cardassianos. Você sabe que isso eu ele finge que não. Então, desde o começo da série, nos primeiros episódios, eu não sei como é que isso não tinha uma tensão maior, por conta desse fator do Odo ter trabalhado para os Cardassianos. Tem uns primeiros episódios que tem umas espetadas da Kira com ele, que a gente parar para analisar. Acho que é o segundo episódio. É o segundo episódio, né? Tem umas coisas assim. É que tem coisas que tem que ter a suspensão da descrença, porque eu penso num exemplo. O Gul Dukat, ele vai circular pela estação de Space Nine a série inteira. Lá no Duet, um bajoriano matou o cara que nem era o açougueiro de Galitec. O Gul Dukat simplesmente entra e sai. Ele era o prefeito da ocupação. Ninguém foi lá dar um soco na cara dele, nunca. Então, aí tem que ter, né? Você acha que assim, se fosse levar vamos dizer assim, a ferro e fogo, ele teria que ser uma persona não grata na estação, né? Ou sempre com aparato de seguranças, né? Armados. Sim, assim. Ou andar lá pela portinha dos fundos, lá do Cisco, sabe? Tem aquele no escritório dele. Mas não, o cara anda pelo promenade, uma vez vai lá dar uma porrada no cara, sabe? Então não dá, né? Olha aqui, isso é uma coisa legal de apareceu um hater da Kira. A falta de carisma da Kira é gritante. Como assim, Gustavo? Eu discordo. A mulher está disfarçada ali na resistência e depois correndo o risco de perder a vida e a missão toda cair, isso que é falta de carisma. Mas carisma, quando que você vai ter carisma na resistência, sofrendo aquilo tudo? Essa foi ótima. Gente, vamos ver o primeiro. A gente está vendo momentos históricos, né? Vimos o primeiro encontro. A Kira está sempre no modo sobrevivência, na verdade. Essa é a realidade. Ela não relaxa nunca, ela está sempre no modo sobrevivência. Ela segurou um phaser com 13 anos. 13 anos ela já andava de phaser na mão. E lembrem aqueles episódios que ela foi, né, resgatar a gente. Quer dizer, é uma personagem que tem uma linha de continuidade
na personalidade dela, né? Eu acho que isso é importante. A terapia Muito não está bom. em dia com a Kira. Gente, vimos já Gul Dukat recrutando o Odo para detetive, e aí o Gustavo está injuriado aqui. O Odo deveria ter assassinado o Gul Dukat. Sensacional. Agora a gente vai ver o Não é da primeiro natureza do interrogatório. Odo assassinar ninguém.